E aí galera, beleza? Murilo aqui e a aula de hoje vai ser uma aula muito legal. Eu vou mostrar para você como interpretar os candlesticks, como eles funcionam e como você pode usá-los no seu dia a dia através de uma estratégia muito interessante. Tá? No final desse vídeo a gente vai ter uma estratégia que você vai poder aplicar em praticamente qualquer mercado, então fica comigo porque eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de começar, é importante lembrar que a gente tem o nosso canal aqui, que a sua inscrição ela é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho, então inscreva-se, ative as notificações, a gente está tendo um vídeo por dia, então ative as notificações lá, porque você recebe o alerta do YouTube assim que um vídeo novo surgir. Deixe seus comentários, dúvidas ou sugestões, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais, enfim, faça tudo isso que nos ajuda bastante, beleza? Agora falando sobre os candlesticks, o que acontece? Muita gente me pergunta, né, em relação aos candles, como eles funcionam, como a gente pode interpretar, e o primeiro passo, né, para interpretar da maneira correta os candles é entender como eles realmente funcionam. Então eu vou dar uma breve introdução aqui, que eu acho que alguns de vocês já conhecem, né, um pouco do mercado financeiro, já conhecem um pouco dos candles, da análise técnica e dos candles, mas eu vou dar uma breve introdução para que ninguém fique para trás. Então, quando a gente analisa um gráfico em candlesticks, a gente está vendo o que aconteceu com determinado ativo, né, em um determinado ativo, ao longo de um determinado período de tempo. Então vamos imaginar que eu quero saber o que aconteceu durante o dia de hoje com as ações da Apple. Então eu quero saber qual foi o preço máximo, qual foi o preço mínimo, qual foi o preço de abertura e qual foi o preço de fechamento. Ou seja, qual foi o preço do primeiro negócio quando o pregão abriu, qual foi o preço do primeiro negócio com as ações da Apple, né? O primeiro comprador e o primeiro vendedor, por quanto eles fecharam aquele negócio? Qual foi o preço do último negócio, né? Então, esse é o chamado fechamento. Qual foi o preço do último negócio, antes do pregão fechar? Qual foi o preço máximo? Qual foi o preço mínimo? Então, eu quero saber tudo isso. Por quê? Porque sabendo essas informações, eu consigo tomar minha decisão da melhor forma possível. E o gráfico em candle, ele é muito legal, ele surgiu lá no mercado de arroz do Japão em 1700, mais ou menos, e ele é muito legal porque ele mostra justamente todas essas informações para nós. Então, imaginando, por exemplo, as ações da Apple ainda, vamos imaginar que durante o dia de hoje, as ações elas começaram lá sendo negociadas a $100 cada ação, beleza? Então começou lá o mercado e tal, a $100, fechou? Então vamos imaginar aqui que $100 aqui é a abertura. Beleza? Eu vou até apagar isso aqui para não confundir. Então $100 lá a gente teve a nossa abertura. E aí no começo do dia acabou até caindo um pouco, beleza? Os preços começaram a cair e tal, foram aqui para baixo, né? E vieram até 99,50. Mas o mercado começou a se recuperar ao longo do dia, e aí veio subindo, 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 até $102 por cada ação. Beleza? Então a gente teve um preço de abertura. Já temos uma mínima. E já temos uma máxima, porque o preço está lá em 102. Mas durante o dia o mercado não tem força. E aí, no final da tarde, as ações acabam caindo para a faixa do 101. Então, olha quanta informação a gente já tem. Só olhando uma figura como essa, eu já sei que o preço mínimo foi aqui no 100 e nos 99. Né? A mínima, como a gente falou. Eu já sei que o preço de abertura, o preço do primeiro negócio foi lá em 100. Né? E que o mercado caiu um pouco, até 99 e voltou. Eu sei que o mercado tentou chegar até, né, e chegou, na verdade, lá em 102. Teve força para chegar em 102, mas que perdeu a força ao longo do dia e acabou fechando em 101. Então eu já sei muitas informações sobre o que aconteceu no mercado. Né? E da mesma forma, se a gente estivesse olhando o mercado inversamente, né, uma ação que caiu durante aquele dia também. Então, vamos imaginar outro exemplo? As ações, sei lá, do Google. Então, vamos falar um outro valor agora, $10. Nem sei quanto vale as ações do Google. Eu não estou por dentro disso. Mas vamos imaginar que as ações do Google elas começaram ali cotadas a $10 por ação.
naquele dia. Chegaram a subir um pouquinho, até a 11. Mas aí, ó, caíram e vieram até uma mínima de 9. Nossa, uma oscilação forte, né? E depois elas fecharam. O último negócio foi aqui, a 9,80. Então o mercado, né, fazendo uma linha aqui, vamos imaginar, ele começa aqui, tenta subir um pouco, não consegue, cai, mas aí perde força ao longo do dia e volta aqui. E aí a gente tem a nossa abertura máxima, mínima e fechamento. Beleza? É assim que as coisas funcionam. E da mesma forma para cima, né? O mercado começa aqui, tenta cair um pouco, não consegue, se recupera, sobe, chega até uma máxima, perde força, volta e fecha onde ele deveria no último preço do dia. E aí a gente tem lá nossa abertura, fechamento, máximo e mínimo. É assim que se forma um candle, beleza? Então é legal você entender justamente porque aí você vai começar a entender como interpretar todas essas informações. Né? Quando a gente tem um candle representando cada período, a gente tem uma informação muito rica em relação ao que está acontecendo no mercado. Porque vamos imaginar, a gente está falando aqui de uma situação, né, nessas duas situações aqui, do que aconteceu ao longo de um dia. Então falando, ó, nesse dia aconteceu isso, ou né, nesse dia aqui ó, aconteceu isso com as ações da Apple, ou nesse dia aqui aconteceu isso com o AUD-USD, né, que é o dólar australiano contra o dólar. E, enfim, a gente pode analisar o que aconteceu ao longo do dia. Mas quando a gente tem os candles, a gente consegue dividir um dia em várias horas, ou vários minutos até, se a gente quiser. Então a gente pode utilizar isso, são os períodos gráficos. A gente utiliza os períodos gráficos para dividir os candles e para, inclusive, entender o que aconteceu hora após hora. Então, o que aconteceu das 10 às 11? A gente poderia observar isso. Então, eu vou dar, agora que você já entendeu toda essa lógica, vamos imaginar aqui o que aconteceu das... E aqui a gente está vendo o mercado de Forex, que é um mercado que eu opero, como vocês sabem. Então, o que aconteceu, por exemplo, das 10 às 11 com o SDI? O que aconteceu das... Deixa eu fazer aqui um outro cálculo. No dia 27, né, que foi sexta-feira, com o SDI. Então, o que aconteceu ao longo de todas essas horas, de todo o dia? Ó, aconteceu tudo isso daqui. A gente teve, durante o dia, um preço máximo. A gente teve, durante o dia, um preço mínimo. A gente teve um preço de abertura. E a gente teve um preço de fechamento. Certo? Então, imaginar o preço, né, se a gente estivesse observando a formação de um gráfico ao longo do dia, seria mais ou menos assim. Né? O preço começou aqui, aí subiu, caiu um pouco. Deixa eu voltar aqui, isso daqui vai ficar muito largo. Começou aqui, aí caiu um pouco, né? Que é quando cai aqui. Aí ele subiu, aí ele desceu, aí ele fechou. Então, olhando o nosso candle, o gráfico começou, ele desceu até aqui, depois ele subiu até a máxima, depois ele caiu até a mínima. Legal ver esse ativo porque ele movimentou bastante e fechou aqui. Então, no final das contas, você percebe o que aconteceu ao longo do dia. Né? Se você estiver vendo um gráfico diário, você vai poder subdividir esse gráfico em várias horas, que é isso que a gente faz aqui nos períodos gráficos. Se eu quiser ver o que aconteceu a cada 5 minutos, então eu estou dividindo. Né? Então, se eu quiser ver essa última hora do dia, por exemplo, dividida a cada 5 minutos, sabendo o que aconteceu aqui, né? Eu sei que o preço começou no começo da hora, caiu um pouco e subiu muito, mas como foi exatamente esse comportamento? Ó, na última hora eu já sei que os preços eles começaram
Deixa eu dividir aqui, ó. 11,25, 10,55, 11. Então, deixa eu só colocar uma linha vertical para a gente saber. É disso daqui que a gente está falando, né? É dessa hora aqui, ó. Então a gente consegue interpretar a cada 5 minutos o que foi que aconteceu. Os preços começaram, subiram um pouquinho e dispararam. Então, o meu candle, como ele foi? Exatamente aquele candle que a gente está vendo mesmo, né? Tentou cair um pouquinho, não conseguiu, já disparou e terminou lá super próximo da máxima. E aí a gente vai aprendendo a interpretar isso. Como interpretar isso? Bom, para pensar o seguinte, é uma interpretação bem de raciocínio lógico mesmo. Se eu sei que o mercado está em tendência de alta, né, e eu estou percebendo que o mercado está em tendência de alta, eu sempre vou buscar sinais de que vai existir algum tipo de continuação nesse mercado de alta. E como que eu consigo ver esses sinais? Como que eu consigo perceber isso? Existem dois sinais básicos. O primeiro, ele diz respeito às sombras dos candles. Então eu não mostrei para você que a gente tem lá uma abertura e um fechamento? Essas sombras que são formadas, né, de máxima e de mínima, ou seja, a gente chama isso daqui, ó, até só um negócio legal de você aprender caso você não saiba, esse daqui é o corpo do candle, tá? Então é o corpo, né, porque você tem onde ele está realmente formado, que é a abertura e o fechamento, e aqui são as sombras, beleza? As sombras, elas são fundamentais para você entender a indefinição do mercado em relação aos preços. Então a primeira coisa que você tem que aprender, eu acho que quando você está aprendendo a trabalhar com candlesticks, é entender que as sombras, elas te dizem muito. Quando você tem esse tipo de sombra, ó, quando você tem esse tipo de sombra, o que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado está perdendo força, ou que, pelo menos momentaneamente, ele está sofrendo algum tipo de indefinição. Então as sombras, elas são fundamentais para você trabalhar com price action. Quem quer trabalhar com price action tem que aprender a interpretar essa questão das sombras. Quanto maiores são as sombras, maior o nível de indefinição. Por quê? Pensa o seguinte, o mercado tentou ir lá para cima, né, numa sombra de alta. Então o candle começou lá, aquela hora. De repente o mercado ele tentou ir lá em cima e não conseguiu. E terminou lá super próximo da abertura. O que isso tudo representa? Representa uma falta de força no mercado, né? Ele tentou subir, ó, e caiu, não foi? Tipo, parecia, ele tentou subir. Então parecia que os compradores e a demanda era super forte, mas a demanda foi perdendo força, perdendo força, perdendo força, perdendo força, perdendo força. Isso em gráficos mais longos, principalmente em gráficos de H1. Deixa eu colocar isso aqui mais para evidenciar. De H1, de H4, de gráficos diários. Tá? Então H1, H4 e diário. Eu acho que esses gráficos aqui, eles mostram muito para a gente. Eles conseguem dar uma visão bem realista para qualquer trader do que está acontecendo. Por quê? Porque quanto menor o período gráfico, a gente fala, maior o ruído. Em um gráfico de 1 minuto, né, você tem que pensar que a amplitude dos movimentos ela é bem curta. Né? Então, se você está olhando lá um gráfico de 1 minuto, normalmente a diferença entre a máxima e a mínima, abertura e fechamento, então a amplitude desse movimento de maneira geral, né, a amplitude do candle, peço desculpa, a amplitude do candle de maneira geral ela é muito curta. Né, porque, como eu falei, um gráfico de 1 hora ele é formado lá por 60 gráficos de 1 minuto. Então, quanto menor o período gráfico, maior o ruído que a gente chama, maior esse tipo de coisa, sabe? O mercado vai, tenta, ele fica, né, tentando, mas não vai nem para lá nem para cá, ele fica naquela. Quanto maior o período gráfico, menor o ruído. Então, mais confiável é aquele sinal. Isso só que você tem que lembrar. Quanto maior o período gráfico, mais confiável vai ser aquele sinal em termos de price action nos candlesticks. Tá? Então, por isso que eu sempre falo, cara, se você quer realmente observar os candlesticks, pense em gráficos mais longos. Não tenta fazer isso em gráficos de 1 minuto, porque o ruído ele é muito grande e acaba te atrapalhando muito. Então, quando você coloca isso dentro de um gráfico diário, de um gráfico de H4, de um gráfico de H1,
como você tem uma amplitude grande de movimento, né, como você tem, enfim, movimentos que são realmente grandes, né, durante uma hora, enfim, o preço indo realmente se movimentando, os vendedores e os compradores realmente mostrando para onde eles têm força e onde eles não têm, você tem muito mais confiança e você tem muito mais assertividade em relação àquele movimento, beleza? Então, por exemplo, se a gente está observando aqui, observar um candle de H1 é muito mais confiável, e observar essa questão das sombras é muito mais confiável num gráfico de H1. Então, quando você observa que existem lá sombras muito fortes num gráfico de H1, cara, tem algum sinal aqui de que as coisas não são exatamente o que elas parecem, né? Então, pode vir alguma reversão aqui, ó. Certo? E quando você tem muitas sombras, né, para cima também. Então, se você ficar observando o mercado, você vai perceber que essas sombras, elas aparecem, né, nos gráficos, obviamente, mais curtos, muitas vezes. E nos gráficos mais longos, sequências de sombras, elas são menos comuns, mas quando elas aparecem, normalmente elas têm uma assertividade maior, né? Então esse é o primeiro ponto, entender mais sobre as sombras, porque as sombras elas vão te mostrar muito sobre a força do mercado. Né? Então observe, principalmente sombras sequenciais, esse tipo de situação, tá? Sombras sequenciais elas falam muito sobre o mercado. Fechou? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o tamanho dos candles. Né? Quando você vê candles que tem muita força e você não precisa tentar saber qual que é o tamanho de um candle que tem muita força em número de pontos ou em nada disso, né? Qual que é um movimento que tem muita força, tal. Basta você observar. Né? Então você está fazendo um trabalho comparativo, tá? Você tem que comparar esse candle, ele é muito maior do que todos os outros candles que eu estou vendo por aqui. Esse candle também, então ele mostra o que? A gente teve vários candles curtinhos e de repente uma explosão aqui, tal, né? O mercado, cara, disparou. Então vários candles curtinhos até uma explosão. Então isso aqui mostra que o mercado tem o que? Força. Quando você está interpretando candles, tudo se baseia na leitura do que realmente está acontecendo. Você não pode tentar adivinhar o que está acontecendo, você tem que sentir o que está acontecendo. Por isso que às vezes eu critico um pouco toda essa questão do price action, principalmente nas operações de day trade, operações um pouco mais rápidas, porque eu acho que tem muito esse trabalho de interpretação, sabe? Eu acho que às vezes quando a gente está tomando decisões muito rápidas, principalmente em operações super curtas, eu acho que vale a pena a gente ter outras premissas e a gente ter outras formas de fundamentar a nossa decisão que não tanto com essa interpretação. Por quê? Porque a gente tem muito ruído e porque depende muito da nossa interpretação. Quando a gente coloca essa leitura num gráfico mais longo, aí isso daqui é top, é muito bom. É muito bom ler candle num gráfico de H1, de H4, é muito bom porque você vai conseguir entender exatamente qual é o movimento de mercado e você vai ter tempo. Né? Às vezes você que está aí pensando em fazer suas operações na metade do seu dia, que não tem tempo para ficar acompanhando muito, esse tipo de situação vai te ajudar bastante. Bom, então você já entendeu que os candles eles representam os períodos, o que aconteceu, né, nos diferentes períodos de tempo. Você já entendeu que as sombras e o tamanho dos candles elas são fundamentais realmente para a nossa interpretação do que pode acontecer no futuro, porque a gente está tentando entender qual é o comportamento do mercado, qual é o comportamento dos compradores e vendedores para tomar uma determinada decisão. Né? E agora a gente tem que ir para a terceira parte, que é da nossa estratégia. Eu acho que os candles, quando a gente tenta utilizá-los perto de regiões de suportes e resistências e perto de regiões que a gente já sabe que existe alguma pressão, né, já vai existir alguma demanda em relação à compra ou venda de determinado ativo ali naquela região, eu acho que eles são mais assertivos. Né? Eu acho que você entender uma tendência, então você observar, por exemplo, os topos e fundos ascendentes inicialmente. Né? Você sabe que o mercado ele anda em topos e fundos descendentes, então cada vez sobe mais, cada vez sobe menos e cai mais, ou em topos e fundos ascendentes. Então você, primeiro de tudo, identificar essa tendência.
Então perceber que o mercado está vindo em topos e fundos ascendentes, certo? E observar isso, sabendo que, bom, se enquanto eu tiver topos e fundos ascendentes, eu vou operar para onde? Para cima. Enquanto eu tiver topos e fundos descendentes, eu vou operar para onde? Para baixo. Então eu vou junto com a tendência. Então eu acho que o primeiro passo, né, da nossa estratégia, como qualquer estratégia, você tem que ter premissas. E o primeiro passo é você identificar isso. Se você está num processo de topos e fundos descendentes ou se você está num processo de topos e fundos ascendentes. E isso é simples, né? Como eu falei, principalmente utilizando gráficos mais longos de H1. Né? Os gráficos de H1 eles te ajudam muito nesse processo. Eu acho que, inclusive, se você quer fazer esse tipo de leitura e esse tipo de interpretação que eu vou te mostrar agora, eu acho que você deveria, inclusive, só usar o H1. Então, quando você olha, né, e até esse momento aqui a gente tinha claramente, né, o mercado estava vindo uma tendência de queda. Deixa eu até usar a própria ferramenta inerente do MetaTrader aqui, porque vai se tornar mais fácil. O mercado estava vindo numa tendência de queda, né, mais ou menos nessa região, estava vindo. Então a gente tinha lá os topos e fundos descendentes, o mercado caía, subia um pouquinho, caía mais, subia um pouquinho, e aí ele veio vindo. Nesse momento a gente teve o fim da nossa tendência de queda, beleza? Não fazemos nada, porque reversão, tipo, a gente está aqui num processo que a gente não pode querer fazer muita coisa ainda. Né? A gente está observando as coisas acontecer e simplesmente está entendendo que, ó, parece que a tendência está acabando. A seguir, a gente tem o nosso primeiro topo, né, que o mercado faz um topo aqui, continua, e fundo. Certo? Então, deixa eu aumentar, eu já vou aumentar o zoom aqui. Então o mercado faz um topo. Opa, quero ele verde, porque senão vai confundir. Faz o topo e faz um fundo. Então a gente já tem um primeiro sinal de que, beleza, se esse mercado mostrar uma continuação, é hora, né, provavelmente. O mercado mostra a continuação e volta de novo. E aí no momento que ele volta, e aqui eu vou começar a dar o zoom, no momento que o mercado volta, é que a gente realmente passa, na minha opinião, a procurar o nosso sinal. O mercado sobe, então aqui não dá para falar, né? Porque, pô, reversão. O mercado sobe, começa os topos e fundos, faz um novo topo, faz um novo fundo, e é aqui que a gente tem o que, na minha opinião, realmente funciona em termos de leitura de candlesticks. Eu acho que as sombras, elas começam a mostrar uma possível reversão, então, tipo, uma possível continuação, ou enfim. Né, porque aqui você está vendo o mercado em tendência de alta, então você está vendo ali a continuação, então as sombras elas começam a falar, ó, não tenho força para cair. Não é que ele vai parar de cair, né? Não tenho força para cair. Começa aqueles candles super pequenos e com sombra. Então isso não é nenhum sinal, quando eu digo no sinal, não é nenhum sinal de entrada já, efetivamente. É só um sinal para você começar a observar as coisas e falar, bom, alguma coisa diferente está acontecendo. Por quê? Porque o mercado está perdendo força. Beleza? Então o mercado está perdendo força. Né? Seja em uma sombra ou algumas, né? Candles menores, tal, você está percebendo que, e você vai ver, porque você vai conseguir observar as coisas acontecendo com os candles abertos, sempre esperando os candles fecharem, tá? Então você observa os candles se formando, porque ele vai se formar ao longo de uma hora, e você só entra quando esse candle ele realmente fechar. Beleza? Então você espera lá toda essa formação e você vai começar a perceber, beleza, parece que as coisas estão perdendo força, parece que,
né, que o mercado está mudando. Quando você observar um engolfo, ou, e aqui eu não vou dar os nomes, porque senão você vai ficar sempre caçando algum tipo de padrão. E eu não gosto desse tipo de padrão, porque eu acho que pode te confundir muito. Mas quando você observar que depois desse pullback, a gente teve um candle muito forte a favor da sua tendência, aqui é sua hora de entrar. Aqui é sua hora de entrar. Por quê? Porque um candle de 1 hora, de H4, de um candle diário, e principalmente esse candle de 1 hora, né, que é o que a gente está tratando aqui na nossa estratégia. E aí eu já vou colocar todas as premissas dessa estratégia para você até o final, para você conseguir ter o seu checklist lá de como operar com ela. Então, cara, quando você vê um candle desse tamanho, que é muito maior do que os candles anteriores, que está fazendo um engolfo, ou seja, que está, né, engolfando, fazendo, engolindo, né, o candle anterior, que ele está tendo muita força, é um sinal claro para mim de continuação. Então é um sinal claro de que o mercado vai continuar subindo. O mercado cai, né, ele estava subindo, ele cai, e aí ele forma isso daqui, que para nós é um sinal claro de que vai continuar provavelmente o movimento. O que acontece? Você vai determinar o seu stop loss um pouco abaixo, mas, né, para baixo o suficiente desse nível aqui, porque senão você coloca, né, o stop loss aqui. E assim que esse candle fechar, e se ele fechar dessa forma, você faz sua entrada, né? E aí você deixa seu stop loss aqui e seu take profit 2 vezes o seu stop loss. Então, se aqui seu take profit, seu objetivo de lucro é aqui, o seu stop loss seria aqui embaixo e teria que ser sempre trabalhando com 2 vezes o seu take profit, 2 vezes seu stop loss. Então aqui o nosso stop loss é de 150, nosso take profit seria de 300, daria certinho. Então a sua entrada, seu take profit seria aqui, são 300 pontos de objetivo, né? Então vai ficar horrível se eu tentar fazer isso, né? Então eu vou escrever. Aqui são 300 pontos, beleza? Seu stop loss seria aqui um pouco abaixo, são 150. E beleza, você fez sua entrada aqui, assim que esse candle fechou. Seu objetivo é aqui, seu stop loss é aqui. Para mim, essa é a única formação, ou uma das únicas formações que um trader deveria realmente focar em encontrar lendo os candlesticks. Se você está observando um mercado que começou uma tendência, e aí durante essa tendência você tem um pullback, a gente chama isso de pullback, né? O mercado sobe, ele faz um pullback, ele realiza aqui, seja por questões, sei lá, fundamentalistas, questões de preço, questões de realização de lucro, não dá para saber. O mercado perde força, ele dá uma realizada, e aí ele dá aquele sinal, como eu falei, de algumas sombras. Então vou desenhar aqui algumas sombrinhas, candles menores, né? São vários sinais que você pode ter. Os candles menores e as sombras é o mais comum, né? Que aí mostra que essa indefinição, o mercado está indefinindo, e de repente a gente tem um candle bem grande de alta. Nesse momento, você faz sua entrada aqui, coloca seu stop loss aqui, um pouco abaixo, e o seu objetivo de lucro aqui. Sendo que, eu não sei se essa relação está correta, mas eu não sei, né, visualmente, mas eu acho que está. Aqui você vai ter que ter 2 para 1. Ou seja, o seu take profit vai ser 2 vezes o seu stop loss. Beleza? Trabalhando com um gráfico de H1 é muito mais fácil. Legal? Então se você trabalhar aqui, deixa eu colocar aqui retinho. Se você trabalhar com um gráfico de H1, vai ser muito mais fácil, porque você vai conseguir observar candles que tem realmente mais força e que tem mais... Você vai ter mais confiabilidade na sua tomada de decisão. Vocês percebem que eu sou muito bom desenhando, né? Às vezes eu olho meus desenhos depois dos vídeos, eu racho. Eu falo, nossa, como desenho mal. Cara, então, é isso. Esse daqui, ó. Pronto. Então eu tenho H1.
Eu tenho várias sombras que mostram a indefinição, sombras ou candles pequenininhos, né? Mas as sombras de preferência, né? Sombra, 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 sombra. É bom você ter esse tipo de sombra. E aí você tem aquele candle explosivo para cima. Aqui, por exemplo, ó, você tem as sombras, você não tem esse candle que engolfou todo mundo, né? Esse candle que o mercado termina lá super próximo da máxima, que ele tem força e ele se destaca em relação a todo o resto. Tá vendo como você tem vários candlezinhos de indefinição também, né? Várias sombras para cima também, então você não tem muito aquele sinal de, putz, eu vou comprar porque, meu, isso aqui tá com muita força. Aqui, por exemplo, você tem as sombras, mas olha que coisa ruim, você não teve o pullback exatamente aqui, né? Você não teve esse pullback. Tipo, aqui, esse sinal ele já vem muito lá em cima. Então você estaria entrando muito lá em cima no mercado. O que a gente quer não é nenhuma dessas situações. O que a gente quer é exatamente essa situação aqui, ó. Sombra, sombra, sombra. E aí vem um candle, né? Tá tendo aquele pullback, aquela realização e de repente vem um candle que é muito forte. E aí esse candle muito forte ele mostra pra gente, opa, cara, isso daqui tá realmente com cara de que vai continuar, beleza? Ó, esse daqui, até mostrar, né, essa situação aqui, ó, anteriormente, que a gente teve, né, deixa eu apagar tudo, porque aí a gente consegue mostrar com clareza. Olha essa situação, o mercado veio, ele fez sombra, 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 aí ele começou, e aí depois ele teve um candle forte. O que acontece? Nessa operação aqui, seu stop loss seria aqui, certo? E o seu take profit seria lá em cima. Se você ficasse nessa operação aqui, né, porque você tem que, seu stop loss tem que ser abaixo do suporte, né, obviamente você tem que tomar muito cuidado, só um parênteses, né, não adianta você entrar nesse trade e falar, eu vou deixar o meu stop loss aqui abaixo da abertura do candle, porque vai dar problema. Você vai ser estopado várias vezes porque o mercado pode fazer um falso rompimento aqui, fazer isso que ele fez, né? E voltar. Então a melhor coisa é sempre você deixar o seu stop loss abaixo do último suporte. Né? Então aqui, por exemplo, esse rompimento aqui, a gente deixaria nosso stop loss aqui. Nesse engolfo, nesse movimento de força aqui, a gente deixaria nosso stop loss aqui embaixo. E esse movimento aqui, você entraria? Não, por quê? Esse movimento aqui é um movimento, e aí eu vou ter que apagar tudo, desculpa, onde a gente já teve o rompimento da máxima. O mercado já rompeu, tipo, você não quer isso, você quer o mercado caindo e você quer comprar aqui, ó, depois das nossas, né, você quer comprar na baixa. Você tem que entender isso, você quer comprar depois de uma realização. Aqui você estaria comprando aonde? Na alta. E a gente tem outras estratégias para trabalhar com isso, mas não num gráfico de H1 e não da forma que eu estou apresentando para vocês. Existem situações que a gente pode utilizar esse rompimento, né? Essa situação que está acontecendo aqui. Mas se você tentar utilizar na minha opinião, né, com os candles dessa forma que que eu estou te mostrando, não vai dar muito certo. Beleza? Vamos ver agora um exemplo na baixa, que é muito legal também. Então vamos lá. Aqui o mercado está caindo, certo? Então a gente tem o mercado em tendência de queda, nosso gráfico lá em H1, sempre. Então a gente tem o mercado em tendência de queda, o mercado começou a cair. Nesse momento aqui, ó, deixa eu voltar. Você pensa, pô, talvez tive uma sombra, né? Comecei a ter as minhas sombrinhas aqui, tal, uma sombrinha só, foi só uma. Aí você, mas deixa eu dar uma olhada, ver o que acontece, né? O que acontece? O seu próximo candle, ou o seu candle que você gostaria que fosse um candle forte, de formação, ele não é de formação, ele não é um candle de confirmação, nem de realmente jogar o mercado para baixo. Né? Ele é um candle pequeno. E o que eu falei para você? Lembra que eu comecei falando? Você está vendo tanto sombras
né, para cima ou para baixo, quanto o tamanho dos candles. Você tem que observar o tamanho dos candles, porque é assim que você vai entender realmente se o mercado tem força. E esse candle aqui, que a gente está vendo, ele não tem força. Né? Ele é um candle pequeno, tal, parece qualquer outro. A seguir você tem mais, uma confirmação. Mas isso começa a ficar muito perigoso. Por quê? Porque você vai entrar no mercado aqui, já não é perto da máxima, né? Você está vendendo, então você quer vender mais perto da máxima suficiente. Você já não sabe se esse movimento está realmente com força, porque você não teve aquele candle que é super, né, grande, então você não teve aquelas sombrinhas para cima, que é o que você estava procurando, né? Você está procurando, você está procurando o quê? Sombra para cima, né? Aquelas sombrinhas e de repente um pau para baixo, né? É mais ou menos isso que você tá querendo observar, assim como na alta. E aqui não, você pega dois candles pequenos, então esquece. Por outro lado, vou dar mostrar uma outra situação aqui para vocês que a gente também não iria. Por quê? Porque falta sombra, que é essa situação aqui, ó, que vocês já devem ter visto. Eu sei porque vocês já devem estar procurando aí na cabeça de vocês, né? E no mercado também vocês já vão começar a procurar. Ó, essa situação. Por quê? Porque aqui a gente não tem nenhuma sombra, não tem nada mostrando que o mercado realmente está indefinido. É muito legal você ter essa indefinição. As sombras, elas são fundamentais, porque elas te mostram que o mercado está indefinido e você não tem. Eu tentei desenhar sombras aqui, você não tem. Então, nesse caso, imagina, você não tem as sombras. Então, você não tem o mercado te mostrando que realmente ele está perdendo força. Você só está vendo aqui né, o mercado estava vindo em tendência de queda, aí ele subiu um pouco e agora você está vendo um candle super forte de queda. É legal, isso é bacana, tal. Você pode, sei lá, um dia até pensar em como utilizar isso de uma outra forma, que não é essa que eu estou te dizendo e tal, mas nesse momento eu não vejo muito sentido. Por quê? Porque isso daqui pode ser simplesmente uma realização rápida que acontece por uma pivô de alta, né? Assim como a gente teve, enfim, lá no nosso processo aqui de reversão da tendência. Então acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Eu particularmente tomo bastante cuidado se eu vou operar dessa forma. Cara, aqui ó, olha que legal, aqui tem uma operação que falhou, então é legal mostrar para você, ó, a gente teve aqui indefinição, aí sombra, olha quantas sombras, putz, era exatamente o que a gente estava querendo, né? Sombra, 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 e um candle grande. O que aconteceu com o mercado? Nosso stop loss ficaria aqui, certo? Acima da resistência. O mercado não continuou caindo, parou aqui e reverteu. Faz parte, vai acontecer também. Né? Mas de maneira geral, eu acho que as sombras elas te ajudam a filtrar, né, a maior parte das operações erradas. Então é muito importante isso. Outro ponto fundamental é você não entrar no mercado que esteja assim, né? Como você já deve estar percebendo, isso daqui não é tendência. E se você tem um mercado que não está em tendência, você não opera. A gente está falando totalmente de uma estratégia trend following, né? Você tem que seguir a tendência. Então, isso daqui, ó, mostra claramente que o mercado está o quê? Está derivando, a gente chama, né? O mercado pode ir para 3 direções: subir, descer ou não ir para lado nenhum. E aqui a gente tem claramente o não ir para lado nenhum. Então o mercado ou está fazendo topos e fundos ascendentes, ou ele está fazendo topos e fundos descendentes, ou ele está derivando, o que a gente chama, né? Ou consolidando e tal. Nesse tipo de situação você não entra, beleza? Não entra nesse tipo de situação, por quê? Porque você vai tomar muito stop. Na minha opinião, você vai tomar muito stop. Se você quiser entrar, não, cara, eu vou lá e entro. Pô, o mercado fez sombras. Eu vejo um sinal de confirmação, eu entro. Legal, né? Você quer fazer esse tipo de operação, faça. Mas toma cuidado. Sempre trabalhe com o risco retorno de 2 para 1. Né? Eu falo dessa questão
de não entrar no mercado consolidado. Por quê? Porque muitas vezes quando você entra no mercado, depois ele está consolidado, então você pega, né, as sombras, 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 e aí você vê um sinal bem forte de reversão, né, um candle bem grande. Seu stop loss aqui, como o mercado está consolidado, às vezes você não consegue que ele seja uma vez somente o seu take profit. Ou seja, às vezes o topo dessa consolidação, que é aqui, não está a 2 para 1, entendeu? Então é por isso que você tem que tomar cuidado, porque às vezes isso daqui não é duas vezes uma vez isso daqui. Beleza? Então, lá seu stop aqui, né? Isso daqui é uma vez, que seria o seu stop, porque teve as sombras, não é? Você teve as sombras aqui e tal. Sua entrada foi no momento desse sinal, desse candle forte, aí você deixa seu stop loss. Isso daqui tem que ser $100, sei lá, vou imaginar. E esse objetivo, que é o seu take profit, tem que ser $200. Às vezes, essa distância aqui, ela não é equivalente duas vezes essa daqui. Então é por isso que você tem que tomar cuidado, beleza? Mas também, como eu falei, você vai observando as coisas, e eu gosto muito de falar sobre isso, que eu quero que as pessoas, inclusive, sejam melhores do que eu sou. Né? Na minha opinião, esse é o grande, sei lá, esse é o grande objetivo de alguém que explica, que educa, que mostra um caminho, né? É ele ser superado, inclusive. Então, eu vou ficar muito feliz se você desenvolver coisas novas a partir desse ensinamento. Né? Mas para mim é um ensinamento que ele faz muito sentido, porque ele trabalha com questões práticas e básicas do mercado. Tendência, movimentos de indefinição do mercado, próximos a uma zona que a gente sabe que é um suporte ou uma resistência, e em seguida uma força muito grande, né? Uma demanda muito grande por aquele ativo, ou uma oferta muito grande por aquele ativo. Nesse tipo de situação, né, com os mercados consolidados, como eu falei, às vezes o mercado para no meio do caminho, como você não está em tendência, e aí isso daqui ó, não é 2 para 1. Né, e aí o mercado volta e te stop. E depois ele cai, né, mas nesse stop aqui é ruim. Então, às vezes, você não consegue trabalhar com esse 2 para 1. Se você tiver uma relação que está fácil, né, você consegue trabalhar com 2 para 1 aqui nessa situação, que você percebe que o mercado não vai ter que vir até a mínima aqui, ó, para ser 2 para 1, aí beleza, aí você pode fazer também. Mas eu daria preferência para o mercado em tendência. Tá? Mas, como eu disse, você pode desenvolver aí tudo o que você precisa. Bom, então, resumindo, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar, preferencialmente, um mercado que esteja em tendência, certo? Ou de alta ou de baixa. Vai esperar um pullback sempre, né? Então o mercado está em tendência de queda, ele faz esse pullback. Depois desse pullback, esse é o passo a passo, né? Depois desse pullback, você espera sombras e leia muito bem, fique observando o mercado, tá? Não queira ler o candle só depois do fechamento. Veja o que realmente aconteceu. E aí, depois dessas sombras, um candle muito forte a favor da sua tendência. Então aqui no nosso caso é um candle de queda. Né? Você vai fazer a sua entrada exatamente aqui. Seu stop loss vai ser aqui. Né? Acima da máxima. E seu take profit vai ser, sei lá, aqui. Sempre trabalhando com uma relação. Né? O seu stop loss aqui eu vou deixar como S. O seu take profit, que é o T, aqui. Aqui a entrada. Certo? Isso daqui tem que ser duas vezes isso daqui. Tá bem? Por outro lado, se for numa tendência de alta, vamos também buscar aqui a tendência de alta para dar para vocês com exatidão o que você deve fazer. O mercado está em tendência de alta, ele faz um pullback. Na hora que ele faz esse pullback, você tem que esperar as sombras. O mercado começa a perder, né, força, pelo menos se mostrar indefinido, né, não necessariamente perder força, mas ele está indefinido, e aí você vê um candle muito forte, a favor da tendência. Só um parênteses, aqui você obviamente vai
vender, né? E aqui, obviamente, você vai comprar porque você está acreditando na continuação da alta. E a sua entrada vai ser aqui, assim que esse candle fechar. O seu stop loss vai ser aqui, vai ser o seu stop aqui. Seu take profit vai ser aqui, na verdade, sempre respeitando uma relação de 2 para 1. Beleza? Então é basicamente isso. Não tem muito segredo. Lembre-se que H1 vai acabar sendo o melhor time frame, que é o H1. Se você puder utilizar o H1, vai ser uma forma de operar, inclusive, fazer operações mais longas, que vai te dar espaço para, enfim, para quando você estiver operando e você não tiver muito tempo para ficar acompanhando os gráficos e tal, você pode operar dessa forma, é mais fácil, né? E você também pode usar isso daí no H4 ou no gráfico diário, você pode usar para qualquer mercado. Isso que é legal, né? Isso não é uma coisa que vai funcionar só no Forex. Normalmente, né, se você busca a minha estratégia, as premissas, quem é meu aluno sabe, as premissas da minha estratégia, elas são bem focadas no Forex. Isso daqui você já pode utilizar basicamente em qualquer mercado, beleza? Porque isso aqui é uma leitura básica de movimento de preço. Então no Forex vai funcionar, no mercado de ações vai funcionar, no mercado de criptomoedas vai funcionar, você pode aplicar isso aqui basicamente em qualquer mercado, beleza? Eu vou fazer um novo vídeo, inclusive, mais para frente, aí eu falo sobre uma estratégia de swing trade, que é essa, e aí a gente pode aplicar, na verdade, fazer esse vídeo mostrando como você pode aplicar em diferentes mercados, mas eu acho que basicamente era isso, tá? Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, sua dúvida, sua sugestão. Antes de você ir embora, eu queria te fazer uma pergunta. Você já tinha, de alguma forma, aplicado alguma estratégia ou alguma leitura de candles parecida com essa? Porque essa é uma leitura, cara, que eu faço há bastante tempo. Quando eu fazia swing trade no mercado de ações, eu já usava isso. Era o que eu mais usava, na verdade, principalmente no gráfico diário. Era a leitura de candles puro, então eu ficava esperando algum tipo de movimento muito forte a favor da tendência depois de um pullback. E eu queria saber se você já tinha se deparado com alguma estratégia, com algum tipo de abordagem como essa. Tá, uma abordagem muito legal, sempre trabalhe com risco retorno de 2 para 1, nunca arrisque muito dinheiro em cada operação, nunca arrisque mais de 2, 3%, 1% é o mais sugerido, inclusive, em cada trade. E me responda essa pergunta aí, se você já tinha visto, ou se você já tinha aplicado algum tipo de estratégia como essa no mercado, em qualquer tipo de mercado que seja, beleza? E para terminar, deixe seus comentários, dúvidas, sugestões, como você já sabe. E uma última coisa, cara, isso é importante. Evite usar essa interpretação, não faça isso, porque você vai perceber que você vai tomar muito falso, muito stop, enfim, falso rompimento, muito falso pullback. Não use isso naquele day trade puro, naquele gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, porque, cara, como eu falei, a assertividade da leitura dos candles em gráficos mais curtos ela é muito difícil. É muito mais fácil você interpretar esses movimentos mais longos e você realmente ter um pouco mais de paciência e esperar esses movimentos mais longos se concretizarem, porque no gráfico mais curto você vai ter muito ruído e você vai acabar errando muitas operações. Tá? Então aqui, ó, H1, legal? Foque nesse time frame aqui, desse time frame para cima, porque é o que realmente eu acho que vai funcionar melhor. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço, valeu, tchau.